Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei em que horário você está assistindo esse estudo, mas o que eu sempre digo é que esse estudo seja uma bênção na sua vida. E hoje é bom dia ou boa noite mesmo, né? Porque eu estou aqui gravando no interior do Rio Grande do Sul com o nosso amigo pastor Sérgio Monteiro, que está lá na Nova Zelândia. Então, para mim aqui é noite e para ele lá é dia. Então, é as maravilhas da tecnologia realmente que nos proporcionam esse momento de estudarmos aí em diferentes dias a palavra de Deus e esse livro tão poderoso que é o livro O Grande Conflito. Esse livro que vai ser entregue aos milhões aí em todo o mundo. Eu reforço aqui o convite para que você leia o livro. Esse estudo aqui não tem a premissa para você substituir a leitura. Pelo contrário, é para estimular você a ler mais esse livro que é tão poderoso, que mudou a forma como eu enxergo o mundo realmente, me tirou da Matrix, vamos dizer assim, né? Porque ele revela vários pontos de vista que eu não tinha essa percepção, né? Nos leva realmente para a palavra de Deus e aí você consegue ver ali o mundo com outros olhos. Então, estude, leia o livro, leia os capítulos antes de acompanhar os estudos aqui, é muito importante, porque aí quando o pastor convidado, nesse caso, no dia de hoje, o Sérgio Monteiro, estiver comentando sobre o santuário, comentando ali sobre o capítulo 24 também, aí você vai ter uma compreensão um pouco mais profunda, na qual o pastor já vai estar explanando e você vai conseguir acompanhar ali esse estudo ponto por ponto, né? Então, esse projeto ele nasceu aqui na Igreja Boa Vista do Guilherme. Eu vou compartilhar a minha tela aqui para que vocês conheçam a nossa igreja. Essa é a Igreja Boa Vista do Guilherme, a igreja aonde eu tenho o prazer de congregar. É uma igreja muito bonita, assim, histórica, né? Com mais de 130 anos aí da chegada dos pioneiros dessa igreja. Eu tive o prazer de participar, inclusive, da festa que teve 2 anos atrás, teve recentemente, novamente também, uma festa do encontro das famílias pioneiras, e é muito gostoso, sabe, pastor, participar dessa história, né, que faz parte da história do Adventismo no Brasil. Então, a Igreja de Boa Vista do Guilherme foi importante, então, no começo da Igreja Adventista aqui no Brasil, e ela quer ser importante também agora, no final, porque nós estamos prestes a ver Jesus voltando em poder e grande glória. E mais importante do que ser importante lá no início, é ser importante agora, né? Ser atuante agora. Por isso, nós tivemos a iniciativa de começar esse projeto de estudo do livro do Grande Conflito, para que você que está assistindo, para que nós, como igreja, conhecermos o livro que nós estamos entregando, né? Porque nós precisamos ler esse livro para quando a gente sair para entregar, termos mais força, né, para poder vender esse livro mesmo para as pessoas que a gente está entregando, sabendo o conteúdo que ele nos apresenta. Então, Pastor Sérgio, por favor, apresenta um pouco sobre o seu ministério, como Deus vem conduzindo a sua vida e o seu ministério ao longo dos anos. Oi, Guilherme, bom dia. Bom dia aqui, né? Boa noite para vocês. Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sei que muitas pessoas vão olhar em momentos diferentes também do dia. O importante é estudar a palavra de Deus, estudar aqui esse livro tão maravilhoso que é o Grande Conflito. Eu tenho um amor muito grande pelo Grande Conflito, por esse livro. Eu vou contar no decorrer aqui do que a gente for falando, porque faz parte da minha história de vida, da minha história de ser adventista, né? Eu sou adventista de nascimento, eu nasci adventista do sétimo dia, graças a Deus, mas você sabe, quem nasceu na igreja dificilmente fica na igreja durante o período da adolescência. Às vezes até fica, mas está mais lá fora do que lá aqui dentro, né? A minha origem, eu nasci em São Paulo, sou da cidade de São Paulo, mas minha família é toda da Bahia e de Minas Gerais e vem de duas famílias judaicas de Portugal e Espanha, né, que vieram muitos anos pelas perseguições lá em Portugal e Espanha. É, Bem antes até da Senhora White. Muitos deles vieram antes da Senhora White para o Brasil. E hoje eu sou pastor aqui na Nova Zelândia, eu cuido de duas igrejas, cuido da comunidade brasileira aqui na Nova Zelândia, a igreja chamada Brazilian Adventist Community Church, que é a BACC.
Você pode acessar aí pela internet, vai ver aí os nossos cultos. E é interessante porque dá para assistir, é bom, né? Dá para assistir o culto daqui de BACC, e vai ser no horário das 7 horas da noite, aí, mais ou menos, os sermões que a gente prega ali, que eu, outros pastores pregamos, ou outros membros. E ainda depois não vai ter impacto sobre o seu culto de manhã, no sábado pela manhã. Você pode assistir 2 cultos, olha que bênção. Dá para assistir ainda mais, dá para assistir da Austrália também, dá para assistir da Nova Zelândia, da Austrália, fazendo o que a gente chama de follow the sun. Vai seguindo ali, follow the moon, né? Follow, nesse caso, follow the moon. Vai seguindo a toda noite, até meia-noite, que é a hora de dormir, para poder estar no culto pela manhã. No Brasil, eu fui pastor auxiliar ali do Instituto Teodor Meyer, que é a Bet Benedicion de São Paulo, é, comunidade judaica adventista de São Paulo. Também fui capelão na Escola do Pensar em São Paulo, e cuidava ali de mais de 1.000 alunos, aproximadamente 1.000 alunos, com seus pais, famílias e tudo, dava quase 5.000 pessoas, incluindo funcionários. Então, uma igreja muito grande. E hoje, como eu estava dizendo, eu estou aqui na Nova Zelândia, juntamente com o pastor Michelson Borges, Eleazar Domini e Adriano, nós temos aquele projeto, o Adventismo Decifrado, Apocalipse Decifrado, dentro em breve, tá, muito, quase certamente, Daniel Decifrado, e mais adiante, o Adventismo Defendido. Nós queremos que a Igreja Adventista, nosso principal objetivo é que cada adventista saiba exatamente por que ele crê, em que ele crê. É um prazer, viu, Guilherme, poder estar aqui. Eu já tenho um tempo que o Guilherme e eu temos conversado, acho que desde maio do ano passado, algo assim, né? Desde junho do ano passado. Mas aí eu fui para a Argentina antes de vir para cá. Eu estou aqui há 4 meses, 5 meses. E aqui a gente tá se adaptando, cuidando de 2 igrejas. A primeira igreja é a Igreja Brasileira, e a outra é uma igreja de fala inglesa mesmo, uma igreja Kiwi. Kiwi entre aspas, né? Kiwi que a gente chama aqui é o pessoal da Nova Zelândia. Kiwi entre aspas, porque lá tem russo, ucraniano, croata, filipino, chileno, argentino, brasileiro, brasileiro tenho eu só, na verdade, brasileiro, sul-africano, pessoal da África, da China, da Coreia. Então, assim, é uma igreja multinacional como é a nossa igreja. Nossa mensagem não é uma mensagem para um único povo. Nossa mensagem é uma mensagem multinacional, multiétnica. Por isso, a distribuição do grande conflito, desse livro missionário, vai ser tão importante, porque vai atingir milhões, e quiçá até bilhões de pessoas no mundo inteiro. E que Deus nos abençoe e que esse estudo seja também um instrumento aí nas regiões que vocês vão estar entregando, em Boa Vista do Guilherme, aí em Não Me Toque, em Tapera e também em Vitor Greff. Que as bênçãos do Eterno estejam sobre cada um de vocês. E se precisarem de qualquer coisa, a gente está aqui pelo menos para orar por vocês, como se pela oração fosse pelo menos. Pelo mais, orar por vocês em todo sentido. Amém, pastor. Deus seja louvado. Aqui fica também o meu reconhecimento público, né? Meu agradecimento público. É, o pastor Adriano vai participar, o Michelson Borges vai participar desse estudo. O Eleazar Domini já gravou conosco, o vídeo já está lançado no nosso canal. E todos vocês foram muito importantes para o meu crescimento espiritual, né? Como eu estava conversando aqui com o pastor em off, né? Antes de nós iniciarmos aqui a gravação, minha conversão aconteceu ali um ano antes, antes da Covid, e quando eu estava me aprofundando na identidade adventista, conhecendo um pouco mais ali sobre realmente a identidade adventista, aí foi fechado tudo, né? Tinha que ficar trancado em casa. Eu falei, e agora? Quero conhecer mais, e foi uma bênção, né? Os estudos que vocês promoveram nessa época ali através do YouTube me levaram para mais perto da Bíblia e com certeza solidificaram ali aquela fé que eu tinha, né? Aquele primeiro amor que eu estava assim realmente assim empolgado e eu precisava dessa base mais sólida, né? Para que não seja algo só sentimental, né? Tem que ser racional realmente. E os vídeos do senhor também me levaram muito assim a entender melhor o santuário. Então, quando eu comecei a preparar esse estudo, eu já separei os capítulos que nós vamos estudar hoje, né, o 23 e 24. Falei, não, esses aqui tem que ser o pastor Sérgio, porque tem um conhecimento muito grande, né? Até pelo conhecimento ali e do judaísmo também, né? Eu venho acompanhando ali no seu canal, quando você apresenta ali sobre o santuário, assim, eu ficava mesmo muito me mexia muito comigo, né? Porque é a nossa identidade, né? A crença no santuário celeste é a única crença que só pertence a nós, adventistas do sétimo dia, né?
Até o sábado, né, que muitos, né, associam o adventismo ao sábado, mas tem os batistas do sétimo dia, tem outras denominações que reconhecem o sábado, né, bíblico, mas o santuário é uma pedra de toque, é algo fundamental, né? E nós vamos estudar isso hoje mais a fundo com o pastor. Então, muito obrigado, pastor, por disponibilizar tempo, por ter separado esse tempo para a gente poder estudar esses capítulos que são tão importantes para a identidade adventista. E você que está assistindo, fique até o final, acompanhe esse estudo que vai ser tremendo. E também no final eu vou disponibilizar ali a conta bancária da igreja, que se você sentir ali o desejo de compartilhar, né, conosco, né, uma ajuda financeira para que a gente distribua mais esses livros, né, aqui na região, vai ter essa possibilidade. Nossa meta é entregar aí 20 mil livros aqui nessa região. Nós estamos numa região aqui do interior do Rio Grande do Sul, né? Nossas igrejas são pequenas e vai fazer total diferença a sua ajuda, né? E muito mais pessoas podem conhecer a verdade através deste livro tão poderoso, né? Que a serva do Senhor disse, né? Que no tempo do fim ele seria distribuído igual folhas de outono, né? E um pouco, momentos antes de Jesus voltar, esses livros brilharão nas estantes, né? Então, que trabalho tremendo, né? Como eu me sinto grato a Deus por ter conhecido há tão pouco tempo a mensagem adventista e ele já ter me chamado para um trabalho de extrema importância, né, no tempo do fim. Então, pastor, se o senhor puder orar por nós, e aí a gente já pode iniciar o estudo. É um prazer. Vamos orar? Agradecemos, Eterno, pelas tuas bênçãos, agradecemos pelo teu amor, agradecemos pelo teu cuidado e agradecemos pela mensagem que o Senhor nos proporciona nessa manhã, nesse dia, nessa noite, nos momentos que estamos assistindo, que as pessoas estão nos acompanhando. O Senhor nos abençoe ao estudar a tua palavra hoje, estudar o tema do santuário e como ele, de maneira tão maravilhosa, proporcionou unidade, proporcionou conforto nos momentos iniciais da Igreja Adventista. Nos mostra que não apenas nos momentos iniciais da igreja houve conforto, mas que o santuário é uma mensagem confortadora em todos os momentos para cada um de nós. Em nome do Messias, Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Amém, pastor? Podemos iniciar o estudo. Se eu tiver Então, alguma pergunta, alguma coisa, eu levanto a mão aqui e aí tá o bom. senhor sabe, mas a ideia é o senhor tocar aí mesmo, tá bom? Tá bom, então. Então tá jóia, Guilherme. Pessoal, todos vocês que estão assistindo, parabéns, porque estão dedicando tempo para estudar a identidade adventista e identificar a esperança nesse livro que fala, o título é um título estranho para falar de esperança, o grande conflito. Mas se há um grande conflito, você pode ter certeza que é um grande vencedor. E essa é a mensagem de hoje, especificamente no capítulo 23 do livro O Grande Conflito, fala a respeito desse grande vencedor e de um dos meios que ele utiliza para apresentar a sua vitória e para proporcionar transformação, cuidado e segurança para cada um de nós. Muitas pessoas não entendem o que significa para o adventista a doutrina do santuário. De verdade, quase ninguém entende o que para a gente significa. Eles focam muito na questão do juízo investigativo, como se o juízo investigativo também fosse algo contrário à certeza da fé. E no final desse estudo, e não apenas comigo, mas com outros pastores, vocês vão entender que não. Eu vou tocar em alguns desses aspectos aqui, essa questão do santuário, da obra de Cristo, da justiça pela fé, da obra completa de Cristo na cruz e da obra em andamento de Cristo no santuário, no juízo investigativo. Mas nós vamos começar especificamente falando um pouco sobre o que é santuário, que é o foco desse estudo do capítulo 23 do Grande Conflito. A senhora White começa falando a respeito exatamente do que significou para eles, na época de 1844, a mensagem do santuário. E ela começa, a primeira frase dela diz assim: a passagem que mais que todas as outras havia sido tanto a base como a coluna central da fé do advento foi: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Essa é a mensagem basilar da Igreja Adventista do Sétimo Dia em termos de fundação. Não é a mensagem que nós temos que pregar as três mensagens angélicas. As três mensagens angélicas são o coração da mensagem adventista. Mas o que dá fundamento à mensagem do advento e a cada um de nós é o fato de que nós compreendemos que Daniel 8,14 fala a respeito do surgimento desse movimento como um movimento profético, chamado em tempo oportuno,
para apresentar diante de Deus, para apresentar diante das pessoas a mensagem de que o santuário e a verdade que haviam sido lançadas por terra foram restabelecidas, restauradas, trazidas de volta ao pano de centro e não ficaram apenas como pano de fundo. Para isso, claro, nós precisamos viver também com o fato de que dentro da fé bíblica, ninguém é tão exaltado que não possa ser humilhado e nem tão humilhado que não possa ser exaltado. E nós vivemos nessa tensão. Significa o que eu estou querendo dizer o seguinte: nós tínhamos uma mensagem maravilhosa, a mensagem de que, no início, de que Cristo iria voltar. Mas Deus colocou a mão, a própria Ellen White diz que Deus colocou a mão sobre a profecia, permitindo que a visão normal do protestantismo daquela época fosse tomada pelos pioneiros, por Guilherme Miller, por William Miller, e até por Samuel Snow, pela própria Ellen White, por todos aqueles que participaram da mensagem do Grande Advento, impedindo que eles vissem que o santuário não era como os protestantes pensavam a terra. E ela fala isso nesse mesmo parágrafo, e ela continua ali nessa mesma página, descrevendo exatamente isso. Como houve um pequeno engano, e ela diz que isso foi por vontade divina. E aí a gente pode perguntar, mas como assim? Deus nos enganou voluntariamente? Será que Deus enganou a igreja voluntariamente? De maneira nenhuma. É porque se não houvesse aquele motivador de que Jesus iria voltar, a mensagem talvez, e Deus assim, talvez, eu vou utilizar, tirar o talvez, colocar com certeza, Deus viu que a mensagem ela não teria o impacto que poderia ter com a mensagem que foi pregada. Dizer que Cristo vai voltar é a mensagem que proporcionou o combustível para o Novo Testamento. Em todos os dias do Novo Testamento, em todos os momentos do Novo Testamento, você vai perceber que Paulo dizia assim: não somente nós, os vivos, mas também os mortos. O Senhor voltará e me dará a coroa. Vamos esperar mais um pouco. Não há muito tempo. Nós vivemos nos últimos dias, diz o autor de Hebreus. E toda essa expectativa fez com que a igreja andasse, a igreja se movesse. É muito diferente você pensar assim, de início, tá? Uma pregação evangelística dizendo, há um santuário no céu e Cristo vai intercedendo. Quando ele vai interceder? Até quando ele vai interceder? Nós não sabemos. Do que é muito mais, você dizer assim, muito mais chamativo, você dizer, Jesus está voltando. E quando ele está voltando? Em pouco mais de 20 anos, em pouco mais de 10 anos, pouco mais de 5 anos. Obviamente, porque o ser humano é assim, o ser humano sempre buscou entender as profecias e tentar buscar na profecia, no detalhe profético, o momento em que as coisas deveriam acontecer. Isso é um problema sério do ser humano, porque a gente faz isso na tentativa de identificar até quando eu posso continuar pecando. Até quando eu posso continuar pecando? Jesus vai voltar em 10 anos. Então, a porta da graça deve se fechar ali com 9 anos. Eu posso pecar até 8 anos, mais ou menos, considerando que eu não vou morrer até esse período. Né? Então, eu vou continuar pecando em vida dissoluta, etc., por 8 anos. Jesus volta. Afinal de contas, o ladrão na cruz morreu. Ele pecou até o momento em que ele estava do lado de Jesus, crucificado. Então, essa expectativa de que a graça, essa certeza, que é certeza, de que a graça de Deus nos encontra em qualquer momento, inclusive no último da nossa vida, é tomada muitas vezes pelo ser humano como sendo uma forma de relaxamento dos princípios religiosos. Vamos empurrando. Por isso que Deus colocou a mão, permitiu que a mensagem do pronto retorno de Jesus fosse a mensagem pregada como se ela fosse o cumprimento das 2.300 tardes e manhãs e não o início do juízo. O início do juízo, que não é um juízo de condenação, mas um juízo de purificação, um juízo de salvação. Obviamente, as pessoas ficaram empolgadas e ficaram temerosas, e esse temor e empolgação as levaram a aceitar de maneira muito mais fácil a mensagem que foi pregada, e assim o movimento se expandiu muito rapidamente. Tão rápido se expandiu quanto acabou ficando minguando naqueles primeiros momentos, quando eles viram que passou o tempo. Essa mensagem maravilhosa das 2.300 tardes e manhãs, compreendida corretamente no seu tempo, mas incorretamente no evento, fez com que, ao cumprir o dia e nada houvesse acontecido, muitas pessoas abandonaram e não quiseram voltar. Outros, ao contrário, um outro grupo, dedicou-se ao estudo completo, a tentar entender o que aconteceu, por que é que eles passaram por aquele grande desapontamento, e eles chegaram à conclusão que eles haviam errado, quando Deus tirou a mão, eles haviam errado, não no tempo, eles interpretaram corretamente a profecia no que diz respeito ao seu cumprimento de tempo, mas não com relação
aonde as coisas deveriam acontecer. E aí eles tiveram a maravilhosa percepção de que o santuário a ser purificado não era o santuário terra, não era a terra, mas o santuário celestial. E eles começaram a entender, mas por que o santuário precisava de purificação? E eles foram para os livros de Levítico, para o livro de Levítico, para o sistema mosaico, e eles encontraram verdades maravilhosas que eu quero compartilhar com você aqui, algumas dessas verdades para você ir traçar um paralelo com o que acontece no céu. Primeira coisa, o santuário celestial, o santuário terrestre, ele foi feito, de acordo com Êxodo 25, versos 8 e 40, ele foi feito de acordo com um modelo. E esse modelo, que foi apresentado a Moisés lá no monte, ele foi apresentado pelo próprio Deus. Existe uma discussão muito grande se o modelo foi uma maquete, se foi o próprio santuário celestial. Independente se foi uma maquete ou santuário celestial, existe uma realidade maior, que lá no livro de Hebreus, capítulo 8, versos 1 e 2, nos diz que é o maior e mais perfeito tabernáculo. Se Deus pegou, tirou uma foto daquele tabernáculo, ou com seu poder, não trouxe Moisés até o tabernáculo, mas miniaturizou um desenho do santuário celestial e apresentou para Moisés, não faz diferença. O fato é que ele aponta, o santuário terrestre, aponta para um modelo que é baseado ou é o próprio santuário celestial. Então, ele aponta para um santuário celestial, que é o maior e mais perfeito tabernáculo, de acordo com Hebreus 8, 1 e 2, onde ministra Jesus. Esse tabernáculo terrestre, você vai encontrar no livro de Êxodo, capítulo 25 e 26, ele era constituído de 2 tabernáculos, e a gente vê isso em Hebreus 9 também. 9, de 1 a 8, fala exatamente disso. De 2 tendas. A primeira tenda, chamada Lugar Santo, e tinha 3 elementos dentro. 3 elementos. Os 3 elementos eram, você entrava, vamos agora passear por o santuário da terra primeiro. E ao entrar no santuário da terra, você olharia passando do pátio, tá? Vamos deixar o pátio um pouquinho para fora ainda. Vamos passar para a tenda em si, o Ohel HaMoed, a tenda da congregação. Entrava pela tenda, o primeiro cortina, você olhava para a esquerda, ao sul, ele sempre estava ao sul, pela forma como ele era montado o santuário, o candelabro, você viu o candelabro ao sul. E você via ali o candelabro com sete grandes lâmpadas com óleo. Diferente do que a gente pensa, vou descrever um pouquinho para vocês, diferente do que a gente pensa, isso é extremamente importante, gente, guarde aí. Diferente do que se pensa, eles não eram apontando para cima, como o que eu tenho na minha casa, por exemplo, um candelabro, um menorá, um candelabro judaico. Deixa eu ver se o Guilherme tem algum aí, Guilherme. Ali, ó, então, atrás do Guilherme tem um ali. Pega lá para mim ali, Guilherme. Aponta atrás. Você consegue pegar aí rapidinho? Vamos aqui. Aqui, quem sabe faz ao vivo, né? Candelabro que a gente tem, geralmente, pode mostrá-lo? Eles são assim. Ele tem na ponta, ele tem a luz. Ele tem as luzes. Ele não era exatamente assim. Por quê? Porque é proibido pela legislação judaica que você faça uma cópia exata do que havia no santuário. Então, você não vai encontrar em lugar nenhum uma representação exata de como era. Uma representação exata. Mas se você ler Êxodo 26, que descreve, você vai perceber que ele tinha essas luzes que o Guilherme está mostrando ali em cima, como as lâmpadas que estão ali, mas Então, elas estavam... Oi? então esse daqui está errado, pastor. Ele não é uma representação precisa, não é uma representação precisa. Ele teria umas folhas batidas em ouro, que elas iriam para cima da luz. Pode mostrar de novo, Guilherme, desculpa, só para assim. Aponta, por favor, na luz aqui, que eu não vou conseguir colocar o meu dedo aí. Não, o seu dedo, com o dedo, por favor, E, mostra a luz em cima. Exatamente. Por bem trás aqui. dela, por trás de cada uma dessas lâmpadas, por trás dela, haveria uma folha de ouro que faria com que a luz não fosse apenas para cima. Porque as lâmpadas assim, elas lançam a luz para cima. Elas deveriam apontar a luz para frente. Guardem isso, porque isso é extremamente importante. A luz ia para cima e para frente. O que mais havia lá no tabernáculo, ali naquele momento, naquele lugar? O altar de incenso. Você olhava para a sua frente, havia o altar de incenso. À sua mão esquerda estaria a menorá, o candelabro. Na frente, o altar de incenso, que tinha dupla função. Tinha uma função que eu acho bonita, essa função. A primeira, eu vou falar da primeira, que era para apresentar como se for as petições e orações diante de Deus, constantemente diante de Deus. Mas ela tinha uma segunda função, que eu vou descrever quando eu falar do ritual que acontecia ali. E é uma função muito mais da misericórdia divina e do cuidado divino com o ser humano. Eu acho bonito isso. Quando você olha para frente, para a sua mão direita, você vai ver a mesa com os pães da proposição. Os pães da proposição, os pães da presença. Era só isso que havia dentro do lugar santo.
Tinha um ponto extremamente importante que você vai encontrar no livro de Êxodo, capítulo 25, versos 3 em diante, que diz o seguinte: todo homem com coração movido deve trazer ouro, prata e também trará panos, e esse é o ponto que eu queria que você prestasse atenção: panos, tecido, nas cores azul, carmesim ou vermelho, púrpura e branco. Eram as únicas cores que havia dentro do santuário em termos de tecido. E aí havia o dourado e havia o cinza do latão e da prata. Mas os tecidos eram todos nessas cores: azul, vermelho, púrpura e branco. Guarda essa informação, irmão crente, você vai precisar dela mais adiante, tá bom? Então, em cima da mesa das proposições havia essa mesa com uma toalha de mesa nessas cores e os pães que representavam o fato de que Israel estava sempre sendo nutrido pela presença de Deus. Olha que coisa interessante. Você tem três elementos, sabendo que o pão, de acordo com João 6,35, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Nós vemos lá em Zacarias que o Espírito, que o candelabro, as luzes, e lá em Apocalipse 4, verso 5 e Apocalipse 1, que o candelabro representa o Espírito Santo. E você tem a cortina e o incenso, o Deus que recebe. Então você tem uma tripla representação da divindade, como ele lida com o ser humano. Ele é o Deus que ilumina, o Espírito Santo, o Deus que lida com os pecados, o Pai, que provê a graça, e o Deus que provê, Deus iluminando, Deus iluminando, perdoando e sustentando. Percebe como o santuário já nos dá uma visão maravilhosa nesse sentido? Guilherme, eu não sei se você levantou a mão ou alguma coisa aí. Não, eu consegui uma imagem aqui, talvez seria legal para ilustrar. O senhor quer que eu compartilhe Pode aqui? compartilhar, pode compartilhar. Porque eu Por acho que fica favor. mais fácil. Aqui, ó. Veja se está dentro daquilo que o senhor está Não, isso explicando. mesmo. É isso mesmo. Então, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, eu acho que eu consigo marcar aqui, né? Anotar aqui. Se você, se vai aparecendo anotando aí, tá, né? Aqui você tem o candelabro, a Sim. mesa e o altar de incenso. A mesa, ela estava um pouquinho mais para cima aqui, só porque eles colocaram um pouco mais para dentro para poder ficar melhor o desenho, tá? Então aqui está um candelabro, aqui está a mesa, aqui está o altar de incenso. No pátio, a gente vai voltar agora para o pátio. Você tinha o altar de holocaustos e você tinha o mar de vidro, ou a pia, que ficavam aqui adiante. Ficavam aqui assim, e aqui, um após o outro. E a gente já retorna para eles quando nós vamos descrever o ritual. Porque nesse momento é importante descrever a feitura do santuário. Aqui na frente você tem as cortinas, o segundo véu, que era esse véu, que também era em azul, púrpura, azul, vermelho, púrpura e branco, que ficavam aqui na frente. E dentro do lugar santíssimo, que era menor, ele tinha 2 metros, aqui tinha 4 metros aproximadamente, dando 6 metros total, e 9 metros do santuário, todo o complexo, aproximadamente 9 metros. Aqui dentro, você tinha apenas e tão somente a Arca da Aliança. Somente a Arca da Aliança com o propiciatório. Dentro da Arca da Aliança, você tinha o maná, que Deus dava, alimentava o povo de Israel. Você tinha a vara de Arão e você tinha as tábuas dos 10 mandamentos. É interessante que se repetem o mesmo padrão que você tem no lugar santo, você tem no lugar santíssimo. Você tem a vara de Arão significa que floresceu, significa que Arão havia recebido a inteligência, a sabedoria e guia do Espírito Santo, que é também a iluminação do candelabro. Você tem o maná que Deus provendo, Deus provia o maná, o pão que Deus provia, que estava aqui dentro da arca, e também o pão na mesa da proposição, Deus provendo, Deus provia, Deus provê. Aqui muitos elementos naturais, mas aqui elementos espirituais. E aqui Deus, o altar de incenso, representando as orações e representando a intercessão de Deus diante das instruções de Deus, que eram a lei de Deus do que estava dentro da arca. Percebe? A repetição do padrão no lugar santo e no lugar santíssimo, demonstrando que havia uma unidade na adoração, unidade no serviço. Isso é extremamente importante, você já vai saber por quê. Ali o Guilherme está mostrando ali uma representação da arca. Pode tirar aí o share. Aí, representação da Ó, arca. pastor, também tem a arca aqui, miniatura, né? Miniatura da arca, muito bonita, hein? Muito bonita mesmo. Com os serafim, né? Com os querubins, na verdade, ali, os querubins. Só uma informação interessante: querubins e serafins são os mesmos anjos, tá?
Querubim e serafim não são categorias diferentes de anjos. Querubim e serafim são os mesmos anjos em funções diferentes. Função de cobrir, ele é querubim, ele cobre. A função de proteger, ele é serafim. Ele protege o ser humano da presença de Deus e impede que o ser humano pecador chegue até a presença de Deus. Por isso que ele é serafim, aquele que queima. Ele é aquele que queima. Então ele cobre, mas ele também ele queima aquele que é pecador e chegue. Voltando ao tema do santuário. Entendemos então o santuário terrestre, a sua feitura. O texto do capítulo 23 do Grande Conflito trabalha no que diz respeito a compreender esse santuário e nos levar a entender que esse santuário ele teve o seu período, porque nesse santuário todos os rituais eles levavam como aprendizado para o plano da redenção. Precisa ficar claro que as pessoas não compreendiam que os rituais que eram ali feitos apontavam para o Messias, apontavam para Jesus, apontavam para o futuro. Não, elas se beneficiavam ainda da sua inocência, no período da sua inocência, se beneficiavam dos rituais em si. Por quê? Porque Deus havia dito que eles se beneficiariam. Deus não estava mentindo. Deus não estava mentindo. Obviamente que a realidade, o que permitia que esses animais tivessem poder, entre aspas, de ser substitutos para a vida daquele que estava ali pecando, era o fato de que o Messias viria, de que o Cordeiro de Deus viria, e ele seria o sacrifício o maior e mais perfeito, como nos diz Hebreus 8, 1 e 2, e em diante também, capítulo 9, 10 e 11. Capítulo 9, verso 10 em diante. Beleza? Compreendido? Fora nós tínhamos o pátio. O que acontecia nisso tudo? O que era que acontecia? E a gente já vai para o santuário celestial e depois a gente vai entrar num outro aspecto para entender o juízo de Deus, quando ele começou e etc. O que acontecia no lugar no santuário? Ele é dividido em dois serviços direto. Dois serviços. Um serviço diário, que era oferecer o sacrifício. Você vê lá em Êxodo 29. Eles deveriam oferecer 2 cordeiros, um pela manhã e outra tarde. Era o sacrifício tamid, o sacrifício contínuo, que a gente vê lá em Daniel 8, mas não era apenas o sacrifício que era contínuo, a luz era contínua, a menorá deveria estar constantemente acesa, era chamada ner tamid, que era também contínuo. Os pães eram os pães da presença contínua, os lechem tamid, quer dizer, os pães contínuos da presença, lechem panim tamid, eles deveriam estar continuamente. O incenso deveria estar constantemente. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Tudo o que acontecia no santuário era contínuo. Então, quando você lê em Daniel 8, lá falando sobre o sacrifício contínuo, aquela palavra sacrifício tira, ela não está no original hebraico. Ela não existe no original hebraico. Ali está apenas a palavra tamid, que é uma representação, é uma menção ao serviço contínuo de ministração diária no santuário. Guarda isso é extremamente importante para você compreender a doutrina do santuário. Daniel 8 faz menção ao ritual contínuo: luz, presença do Espírito; pão, a presença do pão da vida; intercessão, perdão, a presença do Pai que perdoa, continuamente no santuário da terra e no santuário celestial. Isso é extremamente importante para entender a natureza daquele poder que atacou o santuário lá de Daniel 8, que a gente vai entrar aqui também falar um pouquinho sobre isso. Logo no início, todos os dias, cada sacerdote deveria apresentar sacrifício. A gente tem a visão, Guilherme, de que as pessoas apresentavam sacrifício e que eram 1,5 milhão de sacrifícios por semana. Todo dia, o povo inteiro vinha oferecer sacrifício porque todo mundo pecava. Não era assim. Na verdade, apenas pecados muito grandes deveria a pessoa vir e oferecer sacrifício. Mas, em geral, havia uma família que era responsável por trazer sacrifícios durante aquela semana. Ela provia os sacrifícios da semana toda, pelo povo, pela nação, por todo mundo. Então, faziam um sacrifício pela manhã e o sacrifício à tarde. Não era toda hora tinha sacrifício, cada minuto tinha sacrifício. Havia sacrifício de votos, havia sacrifício por pecados muito grandes, mas não era todo mundo que trazia em todo momento sacrifício. Afinal de contas, imagina o tamanho da fila no deserto, 2 milhões de pessoas para apresentar toda hora para o sacerdote. Eles não fariam mais nada, nem caminhariam para lugar nenhum. Outra coisa, porque quando eles saíram do Egito, eles tinham aproximadamente 6 milhões de cabeças de gado. Se todos os dias eles apresentassem 2 milhões de sacrifícios, eles andariam caminhando 3 dias e voltariam, porque não tinham mais como sacrificar. Exatamente, Bem, né, pastor? E né? o que me chama muita atenção, até para trazer aí o público que está assistindo, né, a importância de a gente entender sobre o santuário. Porque quando eu conheci a mensagem,
adventista, né? Eu me mudei de outro estado, fui para Cambridge, né? Eu morava em Sydney, fui para Cambridge e eu conheci uma pessoa lá que queria me levar para outra denominação. E a primeira coisa que ela me falou foi o seguinte: vocês adventistas erraram o tempo da vinda de Jesus, né? Lá em 1844, marcaram data que já não é uma verdade, né? Que foram os mileritas, não foram nem os adventistas que marcaram data, né? Foi um movimento que envolveu diversas denominações, né? Inclusive metodistas, batistas, né? Enfim, então eles nos acusam disso. E depois ele me falou o seguinte: aí porque vocês identificaram que não era a volta de Jesus, porque Jesus não voltou, aí vocês vieram com essa história do santuário celestial. E quando ele me falou isso, eu falei, cara, eu preciso entender essa doutrina. E comecei a entender mais. E eu fui até alguns irmãos da igreja e alguns não sabiam me explicar sobre o santuário celestial, que muito me Pois é. surpreendeu, porque é base da nossa fé, né? Então tá aí a importância de você acompanhar esse estudo e acompanhar aquilo que o pastor Sérgio está explicando, né? Porque realmente é para nós darmos razão da nossa fé. É aonde nasceu o Adventismo, nasceu dessa profecia de Daniel 8, né? Dessa, Exatamente. dessa Desculpa, só. decepção e é algo que me chama atenção, porque quando ele me falou isso, mas eu falei, você é cristão? Ele falou, sou. Eu falei, você sabia que o cristianismo nasceu de uma grande decepção também? Porque os judeus esperavam o Messias, mas não era o Messias que iria morrer pelos pecados da nação. Era o Messias que ia voltar em poder, grande glória, e a libertar eles do jugo romano. Então, o cristianismo já nasceu de uma decepção, né? Exatamente. Então a importância do doutrina do santuário nos dá um sentido, ao contrário do que as pessoas pensam, ela é bíblica e é extremamente bíblica. Por isso a gente está voltando ali no santuário terrestre para entender a base, porque Deus não criou esses rituais simplesmente porque achou que eram bons, mas ele estava mostrando que eram bons e eram bons, mas ele estava mostrando a realidade do plano da redenção. O santuário nos mostra o plano da redenção e é isso que as pessoas não entendem. E quando nós apresentamos, isso é bonito, porque quando a pessoa entende de fato a doutrina do santuário, ela fala, uau, isso é bíblico, isso é o evangelho. Porque a doutrina do santuário é o evangelho todo em figuras. A doutrina do santuário, compreendendo o santuário terrestre, o ritual do dia a dia, é o evangelho em figuras. Por isso, por isso eu quero voltar aqui com relação a isso, o santuário terrestre, o que acontecia? Todos os dias ele vinha e tinha oferta. Olha que interessante o que acontece. E aí, por isso que eu falei para vocês prestarem atenção, guardarem alguns dados importantes. O ofertante vinha, trazia a oferta, o sacrifício, e ele vinha e confessava seu pecado. Ele confessava o seu pecado, ele colocava a mão, vou descrever rapidamente, colocava a mão, e ele tinha que ele imolava o animal, o cordeiro. Não era o sacerdote. O sacerdote fazia isso quando era do povo, quando era pelo povo todo. Agora, quando era oferta individual, ele tinha que fazer. Ele imolava. Ele imolava, o sacerdote pegava o sangue e levava para dentro da primeira cortina. Pensa comigo a visão que ele tinha. Ele ficava ali na frente do pátio, ali na frente do altar de holocausto. E ele podia ver a cortina a se abrir. Lembra que eu descrevi que a menorá que o Guilherme mostrou, ela apontava a luz, jogava a luz para dentro do santuário e não só para cima. A primeira coisa que ele via quando a cortina abria, vinha a luz do candelabro, vinha a luz, mas a luz ela iluminava o sacerdote, mas iluminava também a cortina. E o que havia na cortina? O ritual é bem simples. O sacerdote pegava o sangue e ele espargia 7 vezes, ele jogava 7 vezes na cortina. O que acontecia com esse sangue? Era lavado? O sangue não era lavado todos os dias. Todos os dias, o sangue era jogado ali, muito sangue era jogado ali de manhã, sacrifícios individuais, sacrifício de voto e à tarde também. E ele ficava ali dentro durante um ano inteiro, sujo. O santuário ficava sujo. Isso que eu falei para vocês, que eu achava uma segunda função do candelabro muito maravilhosa. Deus suportava ficar com o pecado do ser humano, o mau cheiro do sangue, a sujeira da cortina durante um ano inteiro. Deus suportava. Para que o sacerdote pudesse entrar e não ter o mau cheiro e afastar também as moscas, havia um incenso. O altar de incenso servia como também uma segunda função, como um presente para o sacerdote, para que ele pudesse entrar e ficar ali dentro fazendo seu ritual. Fazendo seu ritual. E isso da graça e o cuidado de Deus. Ele sujava.
a cortina. Deus aceitava ficar com o pecado, com a imundície do pecado durante um ano. Quando chegava no final, quando terminava, e aí um ponto importante, quando a cortina se fechava por trás do sacerdote, qual era a mensagem de Deus para essa pessoa? Seus pecados não têm nada a ver mais com você. Agora estão comigo. Deixa que eu cuido deles. O sacerdote entrava e depois ele saía. A mesma luz que havia iluminado o sacerdote entrando, iluminava o sacerdote saindo. Mas agora a face do sacerdote brilhava. E era Deus dizendo, os teus pecados agora estão dentro do santuário, vá para casa em paz. Vá para casa em paz. Era essa a mensagem do ritual diário do santuário. Passava esse ritual e Deus ficava um ano inteiro suportando isso. Uma vez por ano, Deus determinou um ritual chamado Ritual da Expiação, que está no livro de Levítico, capítulo 16, e esse ritual era para purificar o santuário, limpar o santuário. Levava o sangue, não havia confissão de pecado sobre o animal vivo, o animal antes de ser sacrificado, levava o sangue, trazia os pecados, confessava os pecados. Eu estou descrevendo de maneira muito rápida para a gente, eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem, para a gente entrar no tema específico do que isso significa no santuário celestial, que é o foco do nosso estudo. E aí Deus colocava todos os pecados sobre a cabeça do bode para Azazel, e era mandado para o deserto e ali ele morria. Descrito o ritual do santuário, entendido? Como é que esse ritual tem a ver com o céu? Absolutamente, com certeza. Por quê? Porque o livro de Hebreus nos mostra isso. Porque Daniel, capítulo 8, verso 14, fala que o santuário seria purificado. Ele passaria pela contaminação dos versos anteriores, passaria pela contaminação do capítulo anterior, e a contaminação não é apenas dos ataques do chifre pequeno, no capítulo 8, no capítulo 7, mas também dos pecados que, no capítulo 7, o povo de Deus, pelo fato de que o capítulo 7, verso 25, fala de um poder que mudaria tempos e leis, tocaria a lei, esse poder faria com que os seres humanos se multiplicassem no pecado, mas a promessa de Deus é que durante esse mesmo período, todo aquele que buscasse a Deus teria os seus pecados levados para o santuário celestial. Essa é a promessa do capítulo 8 de Hebreus, que nós temos um mediador que que ministra no santuário perfeito, através do seu sangue. E nesse santuário celestial, o que é que Cristo esteve fazendo até 1844? Já estou adiantando um spoiler aqui. O que é que ele iria fazer? Ele iria interceder. Ele iria aplicar no santuário celestial, ele iria aplicar os benefícios que ele obteve na cruz. Por quê? Porque o sacerdote sacrificava o animal, ou o ofertante sacrificava o animal no pátio, para então ele entrar no santuário. E a gente vê isso no capítulo 6 de Hebreus, que Jesus entrou para além da cortina. Ele entrou para além da cortina. No capítulo 9, verso 12 de Hebreus, nós vamos encontrar o texto dizendo assim, que não pelo sangue de bodes, de cordeiros, nem de novilhos, ele não entrou no santuário, mas entrou pelo seu próprio sangue no lugar santo, no santuário, entrou no santuário. Então nos mostra que todo aquele ritual que havia, apontando tipologicamente, apontando didaticamente, foi cumprido efetivamente em um santuário que é maior e muito mais perfeito do que o santuário da terra. Existe um santuário no céu? Nós vamos, por exemplo, podemos abrir ali em Apocalipse 11, verso 19, nos diz, abriu-se o templo de Deus que está no céu. E foi vista a arca da sua aliança, foi vista ali dentro. Nós temos, então, uma perfeita simetria do tabernáculo terrestre com o tabernáculo celestial. Os rituais do tabernáculo terrestre eram baseados em cordeiros, baseado na morte de cordeiros, morte de substituto, e o santuário celestial da mesma maneira. Qual foi o impacto disso para a igreja adventista? O impacto disso, voltando ali a Daniel nos fala que haveria um momento de batalha, um grande conflito. Uma batalha muito grande que revolveria sobre perdão, sobre o ministério. Por isso que eu disse para vocês, lembrem-se disso, no que diz respeito ao fato de que todos os elementos do primeiro compartimento e do segundo eram chamados de contínuo. Quando Daniel diz que o chifre pequeno se ergueu até o príncipe do exército e dele tomou o contínuo, essa profecia está efetivamente falando que o príncipe, que o chifre pequeno, esse poder, ele se falava palavras blasfemas no capítulo 7, ele se levantou contra Deus, atacou o santuário celestial, e atacou o santuário, por isso não diz que ele se expandiu na horizontal, mas ele foi na vertical, até o príncipe dos exércitos, príncipe do exército do Senhor. Essa expressão sempre aparece relacionada a Deus. Então, é o príncipe do exército de Deus, ele vai até ali dele, não é do paganismo, não é de qualquer outra pessoa, não é do judaísmo, de ninguém, ele tira do príncipe do exército
o contínuo. Isso nos mostra que esse príncipe era também um sacerdote. E se ele era um príncipe sacerdote, o contínuo tem a ver com a sua contínua ministração. E como é que pode ter a ver acontecido isso? Aí, Guilherme e meus amigos, o que acontece é muito simples. A Bíblia também nos fala no capítulo 9, no capítulo 8, que ele colocou um exército sobre o contínuo. Esse exército, se você for lá no livro de Levítico, você vai encontrar o que os sacerdotes que ministravam constantemente eram chamados de o exército do Senhor. O exército do Senhor. Então, o exército que esse poder coloca, ele exerce funções semelhantes a que o exército de Levítico também exercia. Em outras palavras, ele se apresenta como sendo um poder religioso, um poder que tem poder, um poder que acha que tem autoridade para interceder. E nós vemos então que ele é um poder que apresenta a si mesmo como uma alternativa para a intercessão. Tira do príncipe a intercessão e coloca em si mesmo. Não é muito difícil da gente compreender que na Idade Média, no início da Igreja Cristã, quem é esse poder? Roma Papal. Roma Papal, que diz que tinham o poder de perdoar pecados, que o papado tinha o poder de perdoar pecados e assim por diante. Esse é o ataque contra o santuário. Impede com que as orações cheguem ao santuário, porque as orações não eram feitas ao santuário. Mas as orações sinceras, elas continuaram sendo levadas ao santuário, como a senhora White também diz em outro capítulo, quando ela fala sobre a verdade escondida nas montanhas. Ela fala a respeito das pessoas que nas montanhas, por mais de 1000 anos, estiveram mantendo a verdade do sábado, a verdade da justiça pela fé e outras verdades no seu coração. E elas pediam perdão a Cristo. E esse seu pecado era levado para o santuário celestial também. Esse santuário, então, foi contaminado de maneira dupla. Aqui é 4, né? De maneira dupla. Foi contaminado pelo ataque do chifre pequeno e era contaminado constantemente, naquela época, pelos pecados que eram levados, confessados e abandonados, e também pelos nossos pecados que foram confessados e abandonados. Essa impureza do santuário, como ela precisaria ser limpa. E quando ela foi limpa, a profecia de Daniel 8,14 nos diz até 2.300 tardes e manhãs. E quando começam essas 2.300 tardes e manhãs? Quando é que começa a purificação desse santuário? Esse foi o grande problema daquela época. O povo acreditava que era a terra o santuário e criam que as 2.300 tardes e manhãs, a purificação do santuário marcaria ao retorno de Jesus para purificar pelo fogo, mas não era isso. O texto não fala que haveria, depois até desse momento, não haveria mais nenhuma chance de salvação. Não, ao contrário. A senhora White fala no livro, nesse capítulo, ela continua dizendo que a partir desse momento haveria uma nova ênfase de pregação, uma nova mensagem, uma mensagem deveria ser dada. Qual é a mensagem? As 3 mensagens angélicas. Chegou a hora do seu juízo. Adorai a Deus, porque é chegada a hora do seu juízo. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. A primeira e a segunda mensagem angélica. Caiu a grande Babilônia. E importa que profetizes ainda a muitos povos, nações, tribos, línguas, diz o capítulo 11. Abriu-se no céu o templo de Deus, foi vista a arca da aliança. Há uma passagem da ênfase do lugar santo, da intercessão contínua, para o lugar santíssimo, que é o momento da purificação do santuário. O momento da purificação do santuário, e esse momento é grandioso. Em outras palavras, Cristo acumula agora não apenas as funções de sacerdote intercedendo, mas as funções de sumo sacerdote para purificar o santuário e extinguir o pecado de todo o ser humano e de todo o universo. Quando começam as 2.300 tardes e manhãs? Se você abrir o microfone, eu percebo aqui, viu, Miguel? Em algum momento, assim, se alguma pergunta, alguma dúvida. Ou levantar a mãozinha aí, eu falo, tá bom, pode ir ao banheiro. 2.300 tardes e manhãs. O capítulo 8 não nos diz quando elas começam. O capítulo 8 não diz. Vocês já perceberam isso? Que interessante? O capítulo 8 fala até 2.300 tardes de manhã, o santuário será purificado. E aí, que é uma expressão bonita em hebraico, né? Ele fala que Erev Boker Alpaim Shlosh, quer dizer, até tarde de manhã, e é união. Isso aqui ele não fala manhã e tarde, o sacrifício era manhã e tarde. Por isso não existe a menor possibilidade de serem 1.150 dias, 2.300 sacrifícios. Eram 2.300 unidades de Erev Boker, que é um dia, 2.300 dias. 2.300 dias, aí o santuário será purificado. Aí você diz, não, pastor, beleza. E por que virou 2.300 anos? De onde saiu esse negócio de 2.300 anos? Muito simples. Existe um conceito na Bíblia que as profecias, geralmente as profecias apocalípticas, elas são apresentadas com aquilo que é chamado de representação em miniatura. O que significa? Você tem uma realidade e você tem uma maquete. Você tem uma representação menor,
que é uma representação em miniatura. Deus mostra uma realidade diminuída. Animais representam reinos, reinos são vistos como animais, reis e reinos, poderes são vistos como chifres, e outros elementos. O elemento universal é visto como apenas um céu, ou como a água e etc. Grandes povos são vistos, povos e muitos povos são vistos como mar, deserto, falta de povos vistos como deserto e etc. Ou, em outras palavras, quem conhece computador sabe que tem aquele programinha que a gente chama de zip, que é para você compactar. Você compacta. Tem uns documentos grandes, imagens, etc. Um monte de coisa você compacta. Você vai a um compactador. Mas ele, para descompactar, ele tem um algoritmo que ele usa, ele tem uma fórmula que ele utiliza, e existe uma chave de descompactação. Chave de descompactação. Essa chave de descompactação, ela é a que auxilia você a entender como a profecia na sua realidade. E qual é a chave de descompactação da profecia apocalíptica? Geralmente é o tempo. E aí você vai falar, como assim geralmente é o tempo? Porque você vai, quase toda a profecia apocalíptica contém um elemento de tempo. Quase todas. E o elemento de tempo, da mesma maneira como todos os outros elementos, eles são diminuídos, compactados. Dias representam algo mais. E onde é que a gente encontra o que esses dias representam? Você vai encontrar no livro de Ezequiel e no livro de Números, Números 14 e 34, e Ezequiel capítulo 4 também, que fala, cada dia te dei por um ano. E em hebraico é muito mais forte isso. Ele diz assim, Yamim Leshanim, dias por anos, dias por anos. Ele repete, dando indicativo de que essa é a chave que você deve utilizar. Então, quando você vira o elemento tempo, você já sabe que uma profecia apocalíptica, que você tem elementos menores, elementos pequenos que representam realidades maiores. A chave de descompactação é o tempo. E o tempo vai te trazer para um elemento, para uma viagem histórica. Então, dias não são simplesmente a passagem de alguns poucos dias, mas de eras, de tempos, de anos muito grandes. E no capítulo 8 de Daniel, ele nos apresenta, então, 2.300 dias, 2.300 tardes e manhãs, que se transformam em 2.300 anos. Mas ele não fala quando começam. De novo, ele fala aí, olha, o anjo termina dizendo, olha, mas quanto à visão da tarde e da manhã, ela é para dias distantes. E Daniel fica 13 anos sem entender a visão. E ele fica chateado. Por quê? Porque quando ele teve essa visão, ele não entendeu o elemento do tempo. E no capítulo 9 ele fala assim, eu entendi pelos livros que já era tempo de que Deus libertasse o povo. Estava chegando. E ele ficou com medo. Será que aqueles 2.300 anos, ele entendeu que eram anos, será que aqueles 2.300 anos significam que nós vamos ter mais 2.300 anos de cativeiro? E ele se coloca em oração. E ele ora. E Deus diz, não. O início é quando houver a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, e ela vai se estender por 2.300 anos, mas para vocês, para o povo de Israel, para a cidade, uma mensagem de esperança para vocês, não é uma mensagem de destruição, de nada disso. Mensagem de esperança é que vocês vão ter 490 anos até a vinda do Messias, e esses 490 anos vão ser para completar a medida da iniquidade, mas também para que vocês encontrem a justiça eterna, para que vocês se convertam e convertam o coração de vocês. Eu vou cuidar de vocês por 490 anos. Eu não vou abandonar vocês depois dos 490 anos. Eu vou pegar a mensagem que eu dei para vocês e eu vou expandir para o mundo inteiro. Eu estou resumindo Daniel 9 aqui, tá bom? Só para a gente, senão a gente vai ficar muito tempo. Eu vou levar para todo mundo. Por que eu sei disso? Porque no capítulo 9 é dito que o príncipe faria aliança com muitos por uma semana. Esse muitos, em hebraico, rabim, é uma expressão que em hebraico significa universalizado. Então, a profecia está dizendo que a aliança dele, do Messias, se expandiria para todo mundo. E de que maneira essa aliança se expandiria? A senhora fala no capítulo 23, ela falando sobre essa esperança. A gente está no capítulo 23 e 24 voltando, tá? A gente está indo nos dois. Tá? No capítulo 23, ela nos fala que a partir do ano 34, começando, a gente volta um pouquinho ali, a partir do ano 34, os apóstolos foram para os gentios. Por que ano 34? Porque quando é que nessa profecia começa? Com a saída da ordem para edificar Jerusalém. Quando aconteceu essa saída? Capítulo 7 do livro de Esdras e capítulo 4 do livro de Esdras nos respondem. Capítulo 7 nos mostra que um rei, Artaxerxes, filho de Assuero, filho de Xerxes, isso é um dado curioso, ou ele era filho, ou ele era enteado de Ester, o rei Assuero, o rei Artaxerxes, ele deu um decreto, ele baixou um decreto dizendo que Esdras poderia voltar a Jerusalém e
legislar em Jerusalém. Por quê? Porque construir muros e praças, como é a profecia, o texto da profecia, não significa somente a construção física, mas essa é uma expressão comum da Idade Antiga para dizer que ela receberia novamente a sua liberdade e individualidade, o poder de legislar por si mesmo. E isso é maravilhoso, porque nós contemplamos no capítulo 7 Artaxerxes dizendo exatamente isso. Todo aquele que seja versado na lei do seu Deus, que queira voltar contigo, pode voltar a Jerusalém. De lá, mandem a lei. E no capítulo 4, um texto que está fora da sequência, no capítulo 4 de Esdras, os príncipes da Transilvânia, da província depois do rio, eles dizem para o rei Artaxerxes, dizendo, olha, os que vieram de ti para nós estão reconstruindo os muros e eles já vão avançando, estão reconstruindo a cidade. Olha que interessante. E se eles fizerem isso, rei, saiba que tu vai trazer prejuízo aos reis. Por que o rei iria trazer prejuízo? Porque eles não pagariam mais impostos. Jerusalém seria transformada na capital da província Transilvânia. E por que aconteceria isso? Porque a profecia diria que ela recuperaria sua independência. E ao dizer que ela recuperaria sua independência, ela legislaria sobre os outros. E é bonito no capítulo 7, que Artaxerxes termina dizendo, e que o grande Deus dos céus seja contigo em todo o teu caminhar. Por que ele diz isso? Porque ele foi educado por Esther a reconhecer a grandiosidade do Deus dos céus que salvou os judeus do Purim. Deus moldando a história. A grande beleza da doutrina do santuário também é que ela nos mostra Deus, da doutrina como um todo, não somente do santuário, mas das profecias, Deus dominante sobre a história. Deus determinando a história, moldando a história, cuidando dos elementos. Essa profecia, então, começa ali no 7º ano do rei Artaxerxes, está lá no capítulo 7 de Esdras. Quando é o 7º ano de Artaxerxes, a história nos mostra 457 a.C. Eles saem no primeiro mês, vão até o 7º mês. No 7º mês, quando eles chegam a Jerusalém, a profecia começa a contar. Quando recebe o decreto, e o decreto começa a valer. Dali, contando 490 anos, você vai chegar até o ano 34. Na metade da semana, antes, o Messias seria cortado. Vai exatamente o ano 31, quando Jesus é morto, quando Jesus ele oferece a si mesmo. Ele é caráter, ele é assassinado, mas ele é assassinado num modelo sacrificial. Ninguém o matou simplesmente porque não gostava dele, mas porque ele deveria morrer. Nós precisamos parar de dizer que os judeus mataram Jesus e por causa disso foram rejeitados, etc. Os judeus serviram como um cutelo na mão de Deus para sacrificar o verdadeiro sacrifício, para oferecer o verdadeiro sacrifício. Jesus não veio para ser rei naquele momento, ele veio para morrer efetivamente. Ele veio para permitir que todos nós pudéssemos estar aqui hoje estudando isso. 7 anos depois, 3 anos e meio depois, você tem o apedrejamento de Estevão. Mas muito mais importante do que o apedrejamento de Estevão, a suposta rejeição do povo de Israel, você tem o fato de que Paulo, a partir do apedrejamento de Estevão, começa uma grande perseguição, mas foi lançada uma semente no coração desse homem e Jesus, naquele mesmo ano, Jesus aparece a ele no caminho de Damasco, naquele mesmo período, no caminho de Damasco, e converte Paulo, e assim ele se transforma no apóstolo para os gentios, cumprindo precisamente a profecia, e diz que ela selaria o profeta. Quando você lê na sua Bíblia dizendo selar a profecia, não é selar a profecia. O termo hebraico nevoar não aparece ali dizendo profecia, mas diz selar o profeta. Quem é o profeta? É Estevão? Não, não é Estevão, é Paulo. Paulo é o grande profeta previsto nessa profecia. E ele é aquele que vai levar a mensagem da aliança feita com muitos universal para todas as nações, incluindo, chegando no Brasil, no Rio Grande do Sul, na Nova Zelândia e em outros lugares, porque não houvesse a perseguição, não houvesse o evento Paulo, não haveria pregação do Evangelho, porque ela teria morrido em Jerusalém, todo mundo preocupadinho em ficar em Jerusalém. E eles precisavam do grande desapontamento do início e da perseguição que foi levantada com Paulo, e também da força e do ímpeto do apóstolo Paulo. 1810 anos depois, chegamos a 1844. Se você fizer os cálculos, você vai chegar a 1844. Então, de 457 a 1844. Nós temos a grande profecia das 2.300 tardes e manhãs. 1810 anos da era cristã. 1810 anos da era cristã. O que acontece durante esse período? A igreja de Apocalipse 12 se transforma na igreja de Apocalipse 17. Ela se corrompe. A igreja, o povo de Deus, o povo que era o povo cristão já naquele momento, o povo que veio do judaísmo, todo o povo que foi convertido, etc., não consegue
manter a pureza original. Nós vemos isso no capítulo 3, no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, nas cartas às igrejas e nos cavaleiros do Apocalipse, nas trombetas. Nós vemos que elas vão perdendo a pureza original e ela deixa de ser a mulher de Apocalipse 12, vestida com o sol, com a lua, e para apresentar, para se transformar na mulher prostituta de Apocalipse 17. Perverte a verdade, se corrompe com os príncipes da terra. Ela se levanta contra o poder religioso, se levanta para se colocar no lugar de Cristo. Não apenas contra Cristo, mas sendo um anticristo no sentido de se colocar no lugar dele. Apresenta a si mesmo como uma alternativa válida de redenção e salvação. Ela persegue aqueles que não aceitam a sua autoridade. Transforma tempos e lei. Muda a lei. Diz que tem poder para transformar, para mudar tudo. Para mudar, inclusive, os mandamentos de Deus. Totalmente. Ela subverte a verdade do santuário, que fica oculta, e ela diz que o santuário não é mais o santuário celestial e não há necessidade de um rei celestial que intercede por nós, porque na terra nós temos intercessores. Temos aquele que pode ir a Deus e colocamos vários outros intercessores, que são os santos que foram intercediam. Essa verdade ficou presa sobre os escombros da corrupção da igreja, que se transformou na prostituta de Apocalipse 17. 2.300 anos depois, em 1844, começa o processo de purificação do santuário. E eu gosto muito de uma tradução chamada tradução búlgara, uma tradução em búlgaro desse texto. Ele diz o seguinte: e até 2.300 anos, e a verdade do santuário será novamente pregada. Foi uma mensagem maravilhosa. Começou um momento lindo da igreja, no sentido de que era doce na boca a mensagem maravilhosa da vinda de Jesus, mas foi amargo a decepção. Só que a compreensão da verdadeira da doutrina do santuário, a verdadeira compreensão do que era o juízo investigativo, do início do juízo investigativo, e o que representa o juízo investigativo, que é o foco do capítulo 24 do Grande Conflito, trouxe, ao contrário de trazer dúvidas, trouxe certezas para a igreja. Porque o juízo não era um juízo de condenação. O juízo investigativo não é um juízo que venha simplesmente para destroçar, para destruir, para matar, para trazer medo às pessoas. Mas como a senhora White fala no capítulo 24, é um juízo no qual Deus apresenta diante de todo o universo por que nós podemos ser salvos. É um juízo que nos apresenta certeza da salvação, porque é um juízo em favor de cada um de nós. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a verdade do santuário. E essa relação entre juízo investigativo e cruz, será que o juízo não tira a nossa certeza? Não. Será que o juízo não é totalmente desnecessário, uma vez que nós temos a cruz que é completa, porque na cruz Cristo Jesus alcançou perfeita salvação? Não existe essa dicotomia nem antagonicidade entre elas. Por quê? Porque na cruz Jesus alcançou a salvação para todos nós. Na cruz, Jesus nos proporcionou a salvação universal para todos, todos. Mas no santuário, ele diz quem aceitou essa salvação. No juízo investigativo, ele diz quem aceitou a salvação. Quem é efetivamente que disse, eu aceito o sacrifício feito na cruz do Calvário? Porque Jesus proporciona a possibilidade da salvação. E ela é totalmente possível para todos aqueles que creem. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O juízo investigativo diz quem creu na mensagem que foi pregada. O juízo investigativo diz quem aceitou a mensagem que foi pregada. É basicamente o seguinte: imagine que você tem um homem, eu não sei se é o Bezos ainda, nem sei quem é o homem mais rico do mundo hoje, não sei se é o Elon Musk, e ele chegasse ali na casa do Guilherme hoje, né? O Guilherme dissesse: Guilherme, gostei muito do seu perfil no Facebook, no Twitter, e eu quero te dar um cheque de 5 bilhões de dólares. Quero te dar um cheque aqui de 5 bilhões de dólares. Só se você quiser. Aí o Guilherme pega o cheque, uau, estou fantástico, maravilhado. Recebi absolutamente tudo. Aí ele pega e coloca o cheque ali na estante que está atrás dele. Ali naquela estante. Coloca o cheque ali e ele fala para a esposa dele, fala para a família, eu tenho, não, todos os meus problemas estão resolvidos. Eu tenho um cheque do Elon Musk de 5 bilhões de dólares. E está ali na estante. E passa um mês, 2 meses, 5 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e o cheque está lá na estante. O que adiantou para o Guilherme o cheque na estante? A culpa é do Elon Musk, que não tem andado, que o Guilherme não sacou o cheque? De maneira nenhuma. Da mesma maneira, na cruz, Deus nos deu um cheque em branco. Deus nos deu um cheque maravilhoso. Um cheque assinado com o sangue de Cristo Jesus. Porque não havia como colocar preço nos nossos pecados. Por isso ele está em branco, a ser assinado, somente assinado por Cristo, sendo suficiente para todo e qualquer pecado. O que é o juízo investigativo? Nós vamos ao santuário celestial. O santuário celestial é o banco de Deus.
Nós vamos ao santuário celestial, apresentamos o cheque que é assinado com o sangue de Cristo, é reconhecido o sangue de Cristo, e não o meu, algo que eu tenha para dar, mas o cheque assinado com o sangue de Cristo. E esse cheque é apresentado diante do caixa celestial. E aí o caixa celestial diz, ok, aqui estão os méritos de Cristo para suplantar e para perdoar os seus pecados. Quando chega no juízo investigativo, eles vão perguntar o que Deus pergunta, quem veio ao banco, diante de todo mundo, ele diz, olha, o Sérgio podia ser salvo. Todo ser humano pode ser salvo. Por que é que o Sérgio pode ser salvo? Por que é que o Guilherme pode ser salvo? Ele pode ser salvo porque ele veio até o banco. Está aqui a representação. Aqui está o sangue de Cristo Jesus na assinatura e aqui está a vinda dele até aqui. Basicamente é isso o juízo. O juízo de Deus não é um juízo condenatório. O juízo de Deus não é um juízo para destruir as pessoas. O juízo de Deus é para mostrar diante de todo o universo. E ao investigar a nossa vida, o objetivo era simplesmente dizer, ele veio, ele aceitou a salvação. Isso é o que eu chamo de 5S da salvação, Guilherme, para concluir aqui. Eu chamo de 5S da salvação. Qual era o grande que é? Eu quero resumir a doutrina do santuário nisso para vocês. Qual era? E tudo que está ali no grande conflito, página, capítulo 23 e 24. Qual é o grande problema da humanidade? O grande problema da humanidade, o Senhor White fala no capítulo 24, era o pecado. Ela fala lá no início do Patriarcas e Profetas também. Era o pecado. Na verdade, todo o livro, todo o grande conflito, a série de conflito fala sobre isso. E o que é pecado? A gente pode falar transgressão da lei. Sim, a transgressão da lei. Mas, de uma maneira mais profunda, a lei é o caráter de Deus de forma escrita. A lei é o caráter de Deus de forma escrita. A lei está aqui e ela diz, esse é o caráter de Deus. Você não atingiu. Você está longe do caráter de Deus. Você está distante do caráter de Deus. E o salário do pecado é o quê? A morte. Exato. Se o salário do pecado é a morte, o que é que a lei te diz? Você tem que morrer. Só que a própria lei, Torá, a própria legislação, o Deus maravilhoso de graça diz, você deveria morrer, mas você não precisa. Você pode ir a um santuário. Acompanha comigo aqui, irmão. Você pode ir a um santuário, levar um sacrifício, entregar a um sacerdote para que ele pegue o sangue e te substitua você na morte. Como é que Deus lidava com o pecado? Você deveria morrer. Mas Deus diz, vá ao santuário, leve um sacrifício de sangue, apresente como substituto a um sacerdote. Era assim, santuário, sacrifício, sacerdote, substituto e sangue. No Novo Testamento, será que mudou isso? Será que o ser humano agora é mais santo no Novo Testamento? Porque Jesus veio, então agora nós somos todos santificados, ninguém mais peca. Ao contrário, continuamos sendo tão pecadores como sempre fomos, todos os seres humanos. E a lei continua dizendo, esse é o caráter de Deus. E você continua sendo a quem? Continua sendo pecador. Continua sendo digno de morte, porque ó, o salário do pecado é a morte, não está na Bíblia hebraica, está no Novo Testamento. O salário do pecado é a morte. E ela continua dizendo, o salário do pecado é a morte. Mas você não precisa morrer. Você não precisa morrer. Por quê? Porque você pode ir ao santuário. Não é mais o santuário terrestre. Hebreus 8, 1 a 2. Vá ao santuário celestial. Você vai buscar leve um sacrifício. Qual sacrifício eu tenho que levar? O sacrifício maior e mais perfeito de Jesus Cristo, Hebreus 9, 12, Hebreus 10, 19, 20, o sacrifício maior, Apocalipse 5, que o cordeiro que foi morto, João 1, verso 29, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o verdadeiro sacrifício. Vá ao santuário, o maior e mais perfeito santuário, o santuário de Deus, Apocalipse 11, 19, apresente o sacrifício de Jesus, que tem o sangue perfeito, Hebreus 9, 12, não por sangue de bodes, de cordeiros, mas pelo seu próprio sangue entrou no santuário. Busque o sacerdote celestial, que é Jesus Cristo, Hebreus 6, 19. Não temos um sacerdote que não possa se compadecer de nós, e ele foi feito sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e ele é o ministro do maior e mais perfeito santuário, Hebreus 8, 1 e 9, 8, 1 e 2, Hebreus 9, 8 em diante, para que ele seja o seu verdadeiro substituto, o seu maior e grande e perfeito substituto. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Eu vim para morrer por aqueles que estão comigo. Pai, eu fiz a obra que me deste, porque tu me entregaste a esse, por isso eu dou minha vida. Não há maior obra do que essa, não há maior amigo do que esse, aquele que está disposto a dar sua vida pelos outros. O que é que Deus está falando para nós? No santuário, a Bíblia toda, nós deveríamos morrer. Mas se formos ao santuário, pelo sacrifício de Cristo,
aceitarmos o seu sangue, como ele como sacerdote, o tivermos como sacerdote, ele será o nosso substituto, que morreu por nós e nos trará a redenção. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu espero que, se tiver alguma pergunta também, aqui só terminando essa parte, mas se tiver alguma pergunta, sinta-se à vontade, Guilherme também, mas essa é a mensagem central dos capítulos 23 e 24 do livro do Grande Conflito, no que diz respeito ao santuário. Não todos os detalhes e minúcias proféticas que ali aparecem, mas a mensagem central, que é: o santuário foi contaminado e o santuário está sendo purificado. E o santuário que está sendo purificado não deixa de receber a intercessão, porque Cristo vive continuamente para interceder por nós. Amém. Deus seja louvado, pastor. É incrível, assim, a doutrina do santuário, ela nos apresenta o plano da salvação, né? É como se Exatamente. Deus desenhasse o plano da salvação para que nós, meros mortais, pudéssemos entender, porque é algo tão complexo, tão profundo, né? E eu entendo hoje o porquê que o inimigo tenta esconder essa doutrina que é tão importante, né? Para a gente entender de uma vez por todas que Deus não está julgando no santuário para condenar ninguém. Isso, para mim, é algo assim maravilhoso, porque muitas vezes, até dentro da igreja adventista mesmo, nós temos alguns irmãos que tem aquela Tem percepção de medo, né? Deus, de medo, de julgamento, que ele está lá olhando para você e buscando os seus pecados para te acusar. Quem faz esse papel é o Satanás. Quem é o acusador é Satanás. Deus julga é para salvar. Deus ele está vasculhando a terra para encontrar fé, para que ele possa salvar pessoas. Esse é o desejo do coração de Deus. Caso contrário, ele não teria vindo a esse mundo para morrer por mim e por você. Então, é algo assim maravilhoso que nós temos aqui com a doutrina do santuário, deixando isso explícito, o caráter de Deus, o Todo. caráter de salvação realmente, né? Eu gosto muito, é por isso que eu gosto demais da doutrina do santuário. Sabe um segredo que eu estava falando para vocês? Quando eu voltei para a igreja, no momento que eu abandonei, quando eu saí da igreja, a doutrina do santuário foi a que me trouxe de volta. Quando eu era adolescente, eu saí da igreja um período, e o que me trouxe de volta foi entender a grandiosidade da disposição de Deus. Quando esse pedacinho que eu falei de Deus assim está dentro do santuário, sendo ele santo lá na terra, lá no santuário terrestre, ele sendo absolutamente santo, limpo, puro, ele viver num lugar que estaria cheio de moscas, moscas de deserto, com sujeira, com mau cheiro, etc. Isso para mim diz: espera aí, que Deus é esse? Ele não está fora do mundo do pecado para olhar de fora e dizer assim: você é pecador. Não, ele vem aqui e diz assim: eu sei que você é pecador e por isso eu quero te abraçar, porque eu vou transferir a minha santidade para você. O seu pecado não tem poder de me contaminar, mas a minha santidade tem poder de te perdoar. Então, isso para mim é maravilhoso. A doutrina do santuário é exatamente isso. Ela é, na doutrina do santuário, Satanás, é por isso que ele odeia, é verdade que você falou, ele odeia tanto a doutrina do santuário, porque no santuário todas as outras doutrinas da Bíblia se encontram. Você tem a obediência, você tem justiça pela fé, você tem doutrina de saúde, você tem doutrina da criação, você tem a doutrina das últimas coisas, você tem o ambiente profético, você tem a soberania divina, você tem absolutamente todas as coisas dentro do santuário. E o plano da redenção ali, não apenas miniaturizado no período do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, mas maximizado para cada um de nós. A cruz é maravilhosa, mas eu sempre pergunto, Guilherme, para as pessoas assim, para as pessoas entenderem, eu digo assim: o que é mais importante? A vida, a morte ou a ressurreição de Jesus? A vida de Jesus aqui na terra, a sua morte ou a ressurreição? Qual é a mais importante? Eu queria que as pessoas pensassem nisso e entendessem que, assim, a vida de Cristo é extremamente importante para nós como modelo. Ele é um modelo de vida. A sua morte é que paga o preço por cada um de nós. E a sua ressurreição possibilita a sua intercessão. Porque se Cristo não intercedesse por nós, a sua morte, de que valeria, teria valido? Ah, pagou, mas continuamos sendo pecadores. E quem intercede por nós diante de Deus para dizer assim: meu sangue, Pai, como Ellen White coloca no Grande Conflito também. Ellen White tem um texto maravilhoso no Grande Conflito, que dentro, falando sobre o santuário, ela diz que quando a ira de Deus é atraída sobre nós pelos nossos pecados, Jesus imediatamente se interpõe e clama, dizendo: Pai, meu sangue, meu sangue. Essa é a intercessão do santuário. Essa é a intercessão do santuário. É Jesus Cristo olhando para nós e dizendo assim: eles são pecadores, sim, Pai, mas não olha para eles, olha para mim, olha para mim. E a Ellen White diz: não andeis preocupados com o que Cristo e Deus pensam, com o que Deus e Cristo pensam de vós, mas com o que Deus pensa de Cristo.
e vós através de Cristo. Olha que beleza! E onde é que isso acontece? É na interação, e Deus não é contra nós. O santuário, esse é um ponto importante que eu preciso lembrar aos irmãos, para que não fique a impressão de que assim, Deus quer nos destruir e Jesus é que se interpõe. Não, é porque o pecado atrai a ira de Deus, atrai automaticamente, porque Deus é muito santo. Deus não quereria nos matar, ele não quer nos destruir. E por isso que ele manda para Jonas, para Nínive, falar para Nínive, olha, eu vou destruir vocês. Mas ele não queria destruir. Porque Deus, se ele quiser destruir, o pensamento ele destrói. Por isso que ele suportou Israel 40 anos no deserto. Por isso que ele suportou Israel até a vinda de Jesus. Por isso que ele suporta a mim e a você até hoje. Porque no santuário existe uma infinita provisão de graça. E a graça não é um fenômeno que começa com Jesus Cristo. Porque no capítulo 34, no livro de Êxodo, Deus diz assim: eu sou o eterno, cheio de graça e de misericórdia. Cheio de graça e misericórdia. Lá no livro de Gênesis, capítulo 1, há a primeira declaração de graça do santuário celestial, quando Deus decidiu, juntamente no concílio eterno, criar a humanidade, dizer no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele antes, no princípio, poderia até pensar antes, no princípio, decidiu Deus morrer pela humanidade. No princípio, decidiu Deus morrer pela humanidade. E por isso, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E por isso ele criou os céus e a terra. Então o santuário nos mostra tudo isso. Tudo se encontra no santuário. É por isso que essa doutrina precisa ser amada, aprendida, precisa ser bem explicada, precisa ser bem colocada no coração. E por isso, louvado seja Deus pelo plano que ele deu à sua igreja para levar o grande conflito a todos os lares nesse mundo, que nós estamos vivendo os momentos em que podemos escutar os passos de um Deus que se aproxima. Exatamente, pastor. E sabe, eu conheci a mensagem na Austrália. E na Austrália, onde a Ellen White própria morou durante alguns anos, né, fez um trabalho tão importante, também teve Desmond Ford, né, que foi esse homem, né, que levantou-se justamente para atacar a doutrina do santuário, iniciando esse trabalho lá pela Austrália, né? E É, causou, assim, abalou algumas bases do adventismo por lá. E até hoje são sentidas isso, sabe? Como esse trabalho provocou consequências, né? Porque quando você tira o santuário de cena, aí a gente acaba não entendendo muito bem o caráter de Deus. E Satanás acaba nos confundindo quanto a um Deus irado ou a um Deus que permite tudo. Ele acaba levando para os extremos, né? Aonde um Deus que transformou um Deus que é pai em avô, que vai fazer de tudo para nos salvar e vai deixar a gente no pecado. Não é assim, Deus é Pai. Nos corrige para nos salvar. Mas também exatamente. ele não é um Deus que está lá para julgando, para condenar ninguém, ele não está acusando ninguém, pelo contrário, né, como o senhor bem explicou, ele está lá intercedendo por nós. Isso é maravilhoso, assim, sabe? E pastor, eu tinha só uma pergunta que eu gostaria, eu acho que é importante aqui ter essa explicação. Muitos adventistas eu vejo que não entendem o que se trata a purificação do santuário. Eu sei que é um tema aí mais complexo, mas pedir para o senhor, de maneira sucinta, assim, apresentar isso, talvez apresentando ali o dia da purificação no santuário terrestre, né, que nos ilustra essa purificação do santuário celestial. O dia da purificação, chamado Yom Kippur, lá eu descrevi muito de maneira rápida o que acontecia, basicamente era a retirada dos pecados. Durante todo o ano, tudo era levado para dentro do santuário, e no final, a cortina deveria ser, ela seria limpa, né, seria lavada também depois. Mas ela, antes disso, haveria um ritual que está descrito no capítulo 16 de Levítico, que era o ritual do Yom Kippur. E o que era o ritual do Yom Kippur? Era um momento em que toda a congregação parava, todo mundo parava, ninguém poderia fazer nada, não podia trabalhar, deveria fazer jejum e etc. E o sumo sacerdote, ele ia até a presença de Deus, e só uma curiosidade, o sumo sacerdote não entrava na presença de Deus com as roupas normais do sumo sacerdote, que era aquela azul, púrpura, com o éfode e tudo aqui, as pedras, etc. Ele só de linho, ele estava só com uma roupa de linho. Não tinha nada daquela roupa bonita que a gente às vezes vê até nos nossos próprios ilustrações, o sumo sacerdote intercedendo com aquela roupa bonita. Tal. Não, ele aparecia na presença de Deus como um do povo, um escolhido por Deus dentro do povo, para representar o povo, pedindo perdão pelos seus pecados. Então o povo pedia para que Deus eliminasse, essa é a palavra-chave,
Durante todo o ano, os pecados eles eram tirados da vida das pessoas e levados para o santuário. Deus lidava com eles. No final do ano, o pecado que não existia mais na vida dessa pessoa, que não influenciava mais a vida dessa pessoa, ainda existia na congregação. E Deus eliminava, mandando para o deserto. Por que Deus mandava para o deserto? O deserto é o lugar da habitação. No pensamento judaico, no pensamento antigo, o deserto era o lugar da habitação de demônios. O capítulo 17 de Levítico fala do Seirim, dos demônios do deserto. E ele mandava para o deserto para que fossem levados para o seu originador, que é Satanás, que é o adversário. Obviamente, muitas pessoas dizem, não, mas quem levou os nossos pecados foi Jesus. Jesus levou os pecados como expiação. E o bode para Azazel, que aparece no capítulo 16 de Levítico, ele só inicia após o fim da expiação, de acordo com Levítico 16, verso 20. Quando terminar a expiação, fará Arão chegar o bode vivo e colocará sobre ele os pecados e o mandará para o deserto para que seja morto, lá no deserto. Em que consistia isso? Muito simples. Em que consistia? Arão não faz. Percebam, isso é extremamente importante. No capítulo 16, verso 5, verso 10, verso 11, etc., vários outros versos ali, você vai perceber uma dinâmica. Todos os dias, o sacerdote ou o ofertante, ele colocava a mão sobre a cabeça do animal e ele confessava os seus pecados sobre o animal era degolado, então os pecados, simbolicamente, os pecados no sangue eram levados para dentro do santuário. Se você olhar o sacrifício do primeiro bode, não tinha confissão de pecados. Não havia imposição de mãos, nem havia confissão de pecados. Ele era imolado, levado o sangue lá para dentro, porque o sangue não transferiria o pecado para dentro do santuário, mas o pecado de dentro do santuário para fora. Ele entrava, fazia o ritual, e ele pegava, trazia de volta, saía, deixava lá a vasilha de sangue, ele não jogava sangue. E aí ele vem, no verso 19, desculpa, verso 19, não, verso 21, Arão vem, faz chegar o bode vivo, e ele coloca a mão e confessa os pecados. Que pecados? Os pecados que estavam no santuário. Ele está confessando. Então, o que é que acontece aqui? Ele tira os pecados dentro do santuário e leva para uma terra distante. No ritual antitípico no céu. Jesus Cristo continua intercedendo, porque a intercessão continuava. Jesus Cristo continua intercedendo, mas efetivamente nesse momento, ele agora está apagando os pecados, os registros do pecado do santuário celestial. E isso vai exatamente ao encontro do que a gente tinha falado. A purificação do santuário é eliminar os registros de pecados que foram registrados no livro das obras, no livro dos memoriais diante de Deus, dizendo o cheque foi descontado, vamos apagar, vamos apagar. Então, a purificação do santuário é o segundo maior ato de Deus em favor do ser humano, sendo o primeiro a cruz do Calvário, que possibilita o segundo. Então, exatamente o que é que meus irmãos, meus queridos amigos, meus queridos irmãos adventistas precisam lembrar. Juízo investigativo não é investigação dos seus pecados. Não é investigação dos seus pecados. A purificação do santuário não é purificação para que o santuário fique tão santo que você não possa entrar. É uma purificação da sua vida, através da purificação do santuário, através do apagar dos seus pecados, para que você possa habitar no santuário de Deus. Capítulo 9, verso 24 de Hebreus fala que a purificação do santuário, ela purifica as nossas consciências. Então, há uma purificação do santuário celestial que afeta a nossa vida aqui. Lembra que eu falei o que acontecia? No dia a dia, os pecados eram levados. Não tinham mais nada a ver com a vida daquela pessoa, mas continuavam existindo. E talvez até trazendo remorso para essa pessoa. No santuário celestial, no santuário no dia do Yom Kippur, na terra, e no dia do Yom Kippur celestial, o que Deus quer de nós? Que nós entendamos que quando Ele apaga pecados, Ele apaga inclusive da sua memória, da memória dele. E olha que para apagar alguma coisa da memória de Deus, você tem que ser Deus. Lembra disso? Amém. Amém, pastor. Deus seja louvado, porque, Amém. sabe, isso tem muito a ver com a minha história, pastor, porque quando eu me mudei de estado, fui para Cambridge, eu estava sofrendo esse assédio aí por esse irmão, né, de querer me levar para outra denominação, e eu era novo adventista, né? E os vídeos que o senhor apresentou sobre esse assunto me fez entender isso, porque eu chegava na igreja e perguntava para os irmãos, eles não sabiam me explicar sobre a purificação do santuário. Foi exatamente por isso que eu perguntei para o senhor. Por quê? Porque outras denominações elas acreditam que esse bode, né, que ele era enviado para o deserto, ele representa Jesus. E nós É, acreditamos que ele representa Satanás, né, que até o milênio, onde Satanás vai exato. ficar aí
sem ninguém para Atender. assediar, vamos dizer, para enganar as pessoas, e vai ficar vagando num deserto, né? Nessa terra que vai ser reconstruída após o milênio. Então, isso me deu uma segurança e uma certeza na mensagem adventista muito grande. E aí eu fui estudando o espírito de profecia e descobri algo fascinante que vem de encontro com isso que nós estamos estudando, né? Que a serva do Senhor, ela diz, por que que Satanás ele tem tanta vontade de enganar o mundo, de levar a gente a cair também, assim como ele caiu? Eu já parei para pensar isso, sabe, pastor? Porque ele já é derrotado. Ele foi derrotado no céu, foi derrotado na cruz. E por que ele ainda não. Por que ele não desiste? Por que, que ele insiste em querer enganar o mundo? E aí a serva do Senhor, em um dos seus livros, agora eu não vou lembrar de cabeça, né, bem certo ali o livro, mas ela diz o seguinte, que os pecados que a gente confessa a Deus, e nós nos arrependemos de verdade, e mudamos o nosso caminho, eles serão cobrados do originador. Então isso quer dizer que o, vai aumentar ali o castigo do inimigo. Então, por isso ele quer enganar o máximo de gente possível para que seu castigo seja diminuído. E aí faz todo sentido a doutrina do santuário e toda essa doutrina de purificação do santuário, que é Deus querendo salvar e, como a palavra de Deus diz, o fogo do inferno foi preparado para Satanás e seus anjos, não foi preparado para nenhum pecador, nem para mim, nem para você, nem para ninguém. A gente só vai ir para o fogo do inferno se a gente recusar a graça de Cristo, né, que morreu na cruz do Calvário por todos nós. Exatamente. Então, meus amigos, eu gostaria de compartilhar aqui a minha tela com vocês para partilhar a conta então da Igreja Boa Vista do Guilherme, para que você contribua com esse projeto. Então, você que ficou até aqui e acompanhou esse estudo maravilhoso sobre a doutrina do santuário, você pode participar contribuindo, comprando livros, né, para que a gente entregue gratuitamente para mais pessoas. Esses livros vão custar aí o valor irrisório de R$ 1,50. Então, você pode ajudar aí enquanto você conseguir. Se você ajudar com 10 livros, imagina cada pessoa que está assistindo ajudar com 10 livros, quantas pessoas vão poder receber esses livros, né? Então, aqui está os dados bancários da igreja. Estou compartilhando a tela. O nome do destino é IAS de Boa Vista do Guilherme. Os dados bancários é conta corrente, agência 0789, e a conta é a 0615435570-1. A instituição financeira é o Banco Banrisul e o CNPJ da nossa igreja é o 79-080-602/0033-33. Aí a gente só pede para você enviar um comprovante para o e-mail IAST Boa Vista do Guilherme, porque a gente recebe dízimos, ofertas, né, nessa conta, e para que esse dinheiro seja destinado para a compra do livro, então a gente pede para você mandar esse e-mail para nós, né, para a gente destinar única e exclusivamente para a compra do livro, esse dinheiro que vocês estarão doando, né? Então eu conto com a ajuda de cada um de vocês para que mais pessoas sejam alcançadas. Nós estamos vivendo o tempo do fim, nós precisamos pregar as 3 mensagens angélicas. E esse livro, O Grande Conflito, contém as 3 mensagens angélicas. Aqui está descrita as 3 mensagens angélicas, está descrita todo o plano de Satanás para nos iludir, para nos enganar, e está descrito o plano de Deus para nos salvar. Então, por isso, nós precisamos entregar esse livro e nós contamos com a ajuda de cada um de vocês. Pastor, eu gostaria de encerrar com uma oração, se o senhor puder orar por nós, e pedindo também pelas pessoas que vão receber esses livros aí já em abril, já no próximo mês, vão começar a receber esses livros e que o Eterno toque o coração delas para elas entregarem a vida a Ele. Amém. Vamos orar sim. Que Deus abençoe a todos, que esse projeto dê muitos frutos aqui através do canal da igreja. Um grande abraço aos irmãos de Boa Vista Guilherme, de Não Me Toque, Tapera, Vitor Greff. E a você, Guilherme, parabéns pela iniciativa e que Deus continue tocando e levantando mais pessoas que tenham o desejo de levar a mensagem nesses últimos tempos. Cristo está voltando. A intercessão nesse santuário está terminando. Mas isso não significa que você deve ter medo, significa que você deve se alegrar.
porque temos um Deus que está a nosso favor e nunca contra nós. Vamos orar? Adonai, Deus de Israel, Senhor de toda glória, Senhor do universo, nós te somos gratos por esse momento de estudo e te agradecemos imensamente pelo teu cuidado. Temos uma tarefa grandiosa diante de nós, uma tarefa maravilhosa, um privilégio grandioso, que é de levar pessoas a compreender o teu amor, de compreender a tua bondade, a tua justiça e a tua bondade. Nos auxilia, Pai, a sermos verdadeiros em tudo aquilo que falamos. E que todas as coisas que fizermos sejam iluminadas pelo teu Santo Espírito, como esse projeto maravilhoso de apresentar o grande conflito, apresentar estudos sobre o grande conflito, sobre essa ideia de que há um grande conflito, sobre essa verdade bíblica de que existe um grande conflito e, sobretudo, sobre a verdade bíblica de que existe, nesse grande conflito existe um grande vencedor, que és tu. Te agradecemos, Pai, porque muitas pessoas receberão, a partir de abril agora, nessas 4 regiões, receberão esses livros que falam deste grande conflito e que nos apresentam a tua vitória. Que todos se alegrem imensamente ao terminar a leitura desse livro, e virem que cada átomo, e que o universo respira, desde o mais elevado, desde a maior galáxia até o menor átomo, respiram com um único pensamento, com um único som, declarando que tu és amor. Te agradecemos, Pai, porque no santuário esse amor brota, esse amor nos é demonstrado, a sua graça nos é derramada. E que muitos entendam, que todos esses que virem essa gravação de hoje, os outros estudos que foram feitos, possam compreender que o santuário não é um lugar que transborda medo, mas graça, amor, alegria, felicidade e salvação. Continua nos amando como tu tens nos amado. Não olha para nós, Deus, pelos nossos pecados, mas como o Senhor tem sempre olhado através dos olhos da graça e da fé, da nossa fé por ti. Perdoa os pecados de cada um de nós, Pai. Ilumina o coração, inspira o coração, move o coração daqueles que estão vendo esse trabalho, para que eles possam auxiliar na pregação do Evangelho e que eles possam também ser tocados por essa mensagem. Entregamos nossa vida em tuas mãos e que cada um de nós tenha um excelente dia, uma excelente noite, uma excelente vida na tua presença. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, pastor. Deus seja louvado. Muito obrigado por tudo, obrigado pelo estudo e até mais.